O que será que acontece quando um poder divino, sabe, inflexível, bate de frente com a teimosia de um rei? É isso que a gente vai ver hoje, numa história milenar sobre autoridade, sobre desafio e, claro, sobre as consequências. A coisa toda começa com uma ordem bem direta, vira um confronto de serpentes e, no fim, um desastre que vai mudar uma nação inteira para sempre. Olha, a história já começa com uma declaração de poder que é, assim, avassaladora. Moisés não é enviado para ser um diplomata, para negociar, nada disso. Ele é colocado na posição de um deus para o faraó, e isso logo de cara já mostra que não vai ter diálogo de igual para igual. As regras do jogo, né, elas já foram definidas por uma autoridade muito, mas muito superior. E quem são os escolhidos para essa missão que parece impossível? Pois é, são dois irmãos e já numa idade bem avançada, viu? Moisés com 80 anos e Arão com 83. A tarefa deles no papel parece simples, mas na prática é gigantesca. Eles têm que enfrentar o homem mais poderoso do mundo e exigir a liberdade de um povo inteiro. Essa estrutura de comando aqui é muito interessante. Pensa bem, Deus é o comandante supremo. Aí vem Moisés, que assume esse papel quase divino na frente do faraó. E o Arão? Ele vira o profeta, o porta-voz que leva a mensagem. É uma cadeia de comando celestial, sabe? Tudo montadinho para não deixar nenhuma dúvida de onde vem o verdadeiro poder. E aqui que a história ganha um toque bem intrigante. Já vem o aviso: o coração do faraó vai ser endurecido. Ou seja, isso não é um imprevisto, um obstáculo que surgiu do nada. Não, faz parte do plano. A resistência do rei não é algo a ser evitado, mas sim o palco perfeito para uma demonstração de poder ainda mais espetacular. Bom, diante de uma audácia dessas, a reação do faraó é até previsível, né? Ceticismo total. Ele exige uma prova, quer ver um milagre. Basicamente, ele diz: me mostrem do que vocês são capazes. O desafio foi lançado e o cenário está pronto para o primeiro grande teste de poder. Imagina só a cena lá na corte egípcia. Para o faraó, que era visto como um deus na terra, chegam esses dois estrangeiros fazendo uma exigência que soa absurda. Ele não está interessado em palavras, ele quer uma demonstração de força, algo que justifique essa ousadia toda. E como resposta a esse desafio, Arão joga o cajado dele no chão. E aí, na frente de todo mundo, o impossível acontece. Aquele pedaço de madeira, sem vida, começa a se mexer e se transforma numa serpente. O primeiro sinal foi dado. Mas o faraó se impressiona. Que nada. Em vez de recuar, ele dobra a aposta. Ele chama os seus próprios magos, que, usando as artes secretas deles, conseguem fazer a mesma coisa. De repente, o chão da corte está lotado de serpentes se rastejando. Só que aí, o verdadeiro poder se manifesta. A serpente de Arão não só compete com as outras, ela vai lá e devora as serpentes dos magos. A imitação simplesmente não consegue superar o original. A mensagem ali não podia ser mais clara. Existe poder e existe poder. Não são a mesma coisa. Mesmo depois de uma demonstração tão óbvia de superioridade, a reação do faraó é o silêncio. Exatamente como tinha sido avisado, o coração dele se endurece. Ele viu o poder com os próprios olhos, mas se recusa a dar ouvidos. Bom, a recusa do faraó em ceder depois daquele confronto simbólico força as coisas a subirem de nível, de uma forma bem dramática. A próxima demonstração de poder não vai ficar só dentro do palácio. O alvo agora é a alma do Egito, o rio Nilo. E o objetivo dessa praga é deixado bem claro, viu? Não é só para punir, é para que haja um reconhecimento. A meta é responder, de uma vez por todas, a uma pergunta fundamental: quem é que manda de verdade? E o alcance disso aqui é absoluto. Não tem para onde correr. A gente está falando dos grandes rios, das menores pocinhas e até da água que estava guardada em potes de madeira ou de pedra dentro de casa. Tudo, absolutamente tudo se transforma. A calamidade é total, não dá para escapar. O resultado disso é uma catástrofe, tanto ecológica quanto humana. Todos os peixes morrem. O rio, que era a fonte da vida para o Egito, começa a cheirar a morte. E para o povo, o desespero total. Pensa bem, não tem uma gota de água potável na nação inteira. E isso não foi uma coisa de um dia, não. Foram 7 dias. 7 dias completos em que a nação inteira viveu esse pesadelo. Imagina a sede, o cheiro de decomposição no ar o tempo todo, a pressão psicológica aumentando a cada hora que passava. 7 dias de uma crise que ninguém nunca tinha visto antes.
Então, depois de uma semana inteira de devastação, qual é a resposta do faraó? Será que essa calamidade toda que está acabando com o povo dele finalmente quebrou a teimosia? A resposta, olha, revela o quão profunda era essa resistência. Inacreditavelmente, os magos do faraó conseguem, de alguma forma, fazer a mesma coisa. E para o faraó, isso é tudo que ele precisava ouvir. É a desculpa perfeita para ele se convencer de que não está lidando com algo divino, mas só com uma magia que é mais forte que a dos seus magos. E a reação final do faraó é talvez a mais chocante de todas. Enquanto o povo dele sofre sem ter o que beber, ele simplesmente vira as costas, vai para casa e ignora a catástrofe. O coração dele não está só endurecido, ele está completamente fechado para a realidade do que está acontecendo. E é isso que nos deixa com a grande questão que vai guiar o resto dessa saga toda. Se uma demonstração de poder superior e uma praga devastadora não foram o suficiente, o que vai ser preciso para quebrar um coração tão endurecido? Essa pergunta prepara o terreno para as pragas ainda mais terríveis que ainda estão por vir.